4, verso 3. Glória a Deus. Quero falar hoje com vocês acerca dos pecados sexuais. E qual é a visão de Deus e da Bíblia Sagrada pertinente a esses pecados que estão assolando e deturpando a humanidade. Então vamos aprender na Bíblia Sagrada, vamos saber o que Deus pensa a respeito de pecados sexuais e atos que hoje a Terra está aceitando, os governos aceitam, a humanidade aceita como normal, os pais, a família tem como algo normal. Vamos lá, capítulo 55, o verso 8 de Isaías, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quais serão os pensamentos de Deus no tocante à libertinagem dos dias atuais? O que a Bíblia considera como pecado sexual? O que são pecados sexuais registrados na Santa Escritura? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 3, o verso 4. Quem encontrou a passagem sagrada, grite amém. Amém. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza a santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também Seu Espírito Santo. o Espírito Santo. Amém? Podemos assentar e pode exaltar o nome do Senhor. Você pode glorificar, pode louvar, pode exaltar. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, o registro da Bíblia Sagrada a respeito da criação do homem. Deus criou o homem para a mulher, criou a mulher para o homem. Deus cria a mulher da costela de Adão, no registro da criação. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz em Gênesis capítulo 2, o verso 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O próprio Deus falou que não era bom que o homem ficasse só. A criação da mulher foi algo consentido e foi algo dado por Deus ao homem. E a Bíblia Sagrada também, ela atesta que a mulher é feita também conforme a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A mulher é a imagem de Deus, assim como o homem é. E Deus não quis que o homem ficasse só. Deus cria-lhe a mulher. Por que Deus criou a mulher para o homem? Esse fato de Deus criar a mulher representa justamente para o homem ele não estar só, no sentido que ele precisava de alguém do lado dele para o ajudar. A adjutora, aquela que vai estar ao lado, batalhando, ajudando, estando com ele, pelejando, isso é uma adjutora. Só que isto também vai abarcar algo muito além. No capítulo 2, 24 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que significa o homem nesta passagem?
passagem, se apegar, unir a sua mulher, significa justamente que um ia completar, suprir o desejo do outro. Existem teorias que apregoam que o pecado de Adão e Eva foi a causa do pecado no mundo, foi o ato sexual de Adão e Eva. Não. Antes mesmo de Eva comer o fruto proibido, a Bíblia Sagrada nos diz que eles já tinham contato físico, intercurso um com o outro. Porque quando a palavra diz aqui que deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se-á, Adão se uniu a Eva, significa o intercurso, o relacionamento conjugal que eles passaram a ter. Então, na verdade, o pecado de Adão e Eva não foi o ato sexual, mas o pecado de Adão, o pecado de Eva foi a desobediência à ordem de Deus, para não comer o fruto proibido. Quem está entendendo, grita glória a Deus. Glória a Deus. Quantos pregam que você já ouviu? Até na época medieval, na idade das trevas e tantos tempos para trás da igreja primitiva, eles tinham aqueles que se abstinham do ato sexual, outros viravam celibatários que não queriam se casar porque achavam que aquilo era horroroso, era um pecado. Não, antes de Adão pecar, antes de Eva comer o fruto proibido e dar para Adão, ele já tinha uma vida normal. Foi por isso que Deus fez Eva. Foi para suprir essa parte que o homem precisava. Um dependia do outro para essa finalidade, para os seus desejos, para controlar suas vontades. A Bíblia também, no capítulo 4, no verso 1 e 2 de 1 Timóteo, ressalta aqui, salta a Bíblia Sagrada aqui, doutrina de demônios, de homens que cauterizaram a sua própria consciência e proíbem o casamento. A proibição do casamento é uma doutrina do diabo. Se eu não quiser me casar por livre e espontânea vontade, tudo bem, é algo meu, eu quero. Mas dizer que isso daí eu vou impor para os moços daqui não se casarem, as moças daqui não se casarem, não. A Bíblia chama isso de doutrina de demônio. Essa doutrina, no ano 1074, a Igreja Católica passou a obedecer, doutrina pagã, sem base bíblica, e o Papa, em 1074, proibiu o casamento. Antes, os padres se casavam normalmente. Então, o casamento é uma bênção de Deus, foi Deus que preparou. Deus foi o juiz que oficializou a primeira união entre o homem e a mulher. Estava a mulher, estava o homem, e quem foi o juiz ali que oficializou? Foi o próprio Deus que oficializou, o próprio Deus que fez a primeira união. O celebrante foi Deus, aquele que oficializou foi Deus. Quem deu a bênção para o primeiro casal foi Deus. Capítulo 19, verso 4 ou 6 de Mateus. Não lesse na escritura que no princípio Deus fez macho e fêmea os fez, e ambos foram unidos para serem uma só carne? Uma só carne. Quando se casa, o homem e a mulher se casam, diante de Deus passa a ser uma carne só. A testemunha no ato do casamento é o próprio Deus. Deus é a fiel testemunha lá. Naquele momento em que estão a se casar, capítulo 2, o verso 14 do livro de Malaquias, a fiel testemunha que está lá, preenchendo tudo, registrando tudo. Capítulo 3, 16 de Malaquias fala que tem um memorial escrito diante de Deus. E no momento lá, 2,14 de Malaquias, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus é testemunha lá naquela hora. 89:20 de Salmos, testemunha fiel é a testemunha do céu. Quem foi a testemunha lá na hora foi Deus. Ele escreveu no memorial que está diante dele. E o homem não pode apagar, e as leis da terra não podem apagar. Os países que
aqui não podem apagar essa testemunha. Só esses que concordam com o divórcio, normalmente segundo o casamento, não podem apagar esta escritura aqui, que está no próprio memorial diante de Deus, que Deus foi testemunha entre o homem e a mulher, que muitos estão sendo desleais. Quem está entendendo, grita glória a Deus. Então Deus foi testemunha. Então o casamento é um ato que Deus testemunhou, e é tão santo diante de Deus que Deus faz analogia do casamento entre o homem e a mulher com o casamento da igreja com Cristo. Capítulo 5 do livro de Efésios, o versículo 23 e 24: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma analogia. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A igreja lavada, a igreja remida, a igreja purificada é a noiva do Cordeiro. Noiva! O casamento diante de Deus é tão santo, é sacrossanto, porque Deus compara a união eterna da igreja com Cristo com o casamento efetuado entre o homem e a mulher. Então, sabe, o casamento é digno de honra, é digno de veneração. Pode bater palma da glória a Deus. E acontece hoje que muitas coisas estão acontecendo porque estamos nos últimos dias. Capítulo 3, verso 1 de 2 Timóteo: estamos vivendo em dias trabalhosos, e os pecados sexuais, que referem-se ao homem, a sua parte humana, tem crescido. Quando nós lemos aqui que a Escritura nos diz: cada um saiba possuir o seu vaso. Vaso nessa passagem é o corpo. Cada um saiba possuir o seu corpo em santidade e em honra. Deus está dizendo que o nosso corpo tem de estar em santidade, ou seja, separado, afastado de todo o pecado, de toda a imundícia, de tudo aquilo que me destoa de estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E um dos pecados sexuais, o adultério, é um pecado sexual que tem crescido muito nos dias atuais. O 7º mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, o versículo 14 diz: não adulterarás. E esse mandamento de Deus fala não adulterarás, vai além. Porque entenda bem, o que é adultério? É infidelidade. Quando há um casamento entre um homem e uma mulher, eles estão escritos diante de Deus como aquele casal. Deus testemunhou: se eu for infiel, eu quebro, eu chamo Deus de mentiroso, eu vomito contra Deus, eu quebro os meus votos de santidade, de amor, de respeito. Então eu vou justamente contra Deus. Glória a Deus. Esse 7º mandamento da lei de Deus, no Antigo Testamento, quem adulterasse era morto. Capítulo 20, versículo 10 do livro de Levítico, a Bíblia Sagrada revela: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Todos os dois eram mortos. Era uma pena capital. Aquele que adulterasse, ele era morto, tanto um como o outro, porque foi infiel, porque foram quebrados votos de amor, de respeito, de fidelidade. Esse é um dos pecados sexuais que tem assolado na terra. Quando Cristo ele veio ao mundo e deixou a sua igreja, o adultério era normal na sociedade romana. O adultério era tão comum que atraía pouca atenção.
a não ser quando era praticado por motivos políticos. E praticamente toda mulher abastada divorciava-se pelo menos uma vez. Os romanos, como os gregos, toleravam de bom grado os locais onde se concentravam os prostitutos. A prostituição era uma profissão legalizada no antigo Império Romano. Era legalizada a prostituição. Os bordéis eram legalizados, era uma profissão. Assim como hoje você ficha numa carteira, assina um contrato, aqueles prostitutos, as prostitutas, eles eram contratados, era legalizada a prostituição. E a igreja veio ao mundo e se opôs contra isso. Glória a Deus. Porque naqueles dias era normal, não tinha nada que condenasse, a não ser quando era um crime político, porque os políticos eram em iminência, estavam em honra, mas um qualquer, um cidadão, ele podia adulterar quanto fosse. E a igreja veio ao mundo, foi instituída por Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. E essa pedra é Jesus, é firme. Essa pedra é Jesus que é imutável. Essa pedra é Jesus que não se abala. E os discípulos foram contra toda essa promiscuidade, esse pecado. A igreja cristã foi contra. E o que está acontecendo nos dias atuais? Resistem à verdade. 2 Timóteo 3:8. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, muitos nos finais dos tempos resistirão à verdade. O adultério era considerado crime em nossa Constituição e na Constituição de muitos países. Hoje ele não é mais. Não é mais crime. O homem ele trai a mulher trai o esposo, como se nada tivesse acontecido. E saiba que o corpo dele está manchado. O único leito que não está manchado é aquele que é casado legalmente. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 13 do livro de Romanos, o verso 1, a Bíblia Sagrada, ela revela: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Glória a Deus. No Antigo Testamento era o sacerdote, eram os homens de Deus que efetuavam os casamentos. Hoje temos uma lei civil para unir, para ordenar, para o estabelecimento da família, nos documentos, nos papéis, na vivência. Glória a Deus, aleluia. E quantos hoje estão quebrando? 13:4 de Hebreus: venerado por todos seja o casamento e o leito sem mancha, porque aquele que se entrega à prostituição, Deus o julgará. Glória a Deus. Aleluia. E quantos hoje tem como normal? Porque o adultério, ele não nasce do dia para a noite. Não pense você que vai nascer de um dia para a noite. Quantos homens de Deus têm caído? Quantos pastores? Quantos homens ungidos Satanás tem derrubado? Quantos que você conhece que faziam fogo cair? A igreja era cheia, muitas almas se convertiam, e Satanás conseguiu derrubar o homem nesse pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas saiba você que não nasceu da noite para o dia. Não foi da noite para o dia que ele começou a desejar a mulher do próximo, não. Tiago capítulo 1, o verso 14. As escrituras revelam que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aleluia. Primeiro vem a tentação, depois a pessoa é atraída, ela é tentada, depois o inimigo passa a atraí-la. A pessoa acha aquilo bonito, a pessoa acha aquilo normal, acha que aquilo não tem problema. A minha mente não me acusa, meu coração não me condena. Mas Jeremias 17:9 está escrito que enganoso é o coração do homem. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Porque primeiro a pessoa é tentada e atraída, depois engodada pela sua própria concupiscência. Ela não consegue mais se controlar. Concupiscência é desejo forte, incontrolável. Ela tenta e não se controla mais. E depois, havendo consumado, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Não é da noite para o dia. Glória a Deus. Diz que a terra está assim, que as famílias vivem em crise, casais vivem em crise, porque o pecado sexual, o adultério tem tomado conta de muitas casas. Presidentes de países que largam a esposa, ficam com modelos, com outras, como se fosse uma coisa normal. Hoje você ouve dizer algum parente seu, algum amigo seu que separou, a humanidade já ri como fosse normal. Mas olha o corpo que se entrega à prostituição, Deus o julgará. Glória a Deus. Quando comparecer diante de Deus, não vai ter desculpa. Porque Deus fez a mulher para o homem para a mulher. Deus não fez 30 Evas para Adão. Deus fez uma Eva só, e ambos serão uma só carne. Quando o ato intercurso é feito dentro do próprio casamento, é como você toca em você mesmo. É como eu estou tocando nos meus cabelos, no meu braço, na minha panturrilha, no meu estômago. É como se fosse a mim. Mas quando é algo que não é legalmente fora do casamento, eu estou tocando em carne alheia. Eu estou tocando em vida alheia que não me pertence, que eu não fiz um voto diante de Deus e diante dos homens, e Deus não foi minha testemunha. Então nisso eu serei julgado. Por isso que a terra vive assim. Doenças que têm aparecido, que o homem não consegue explicar. Males em toda a sociedade. Desastre, porque o corpo que é para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6,20. A Bíblia nos diz: glorificai a Deus em vosso corpo. O corpo que é para glorificar a Deus, glorificar ao Senhor, o corpo tem sido entregue à prostituição. O corpo tem sido entregue ao pecado. 2 Coríntios 6,20. Cada um glorifique a Deus em seu próprio corpo. Esse corpo que você tem é para glorificar ao Criador, é para louvar a Jesus Cristo, é para enaltecer a obra que Deus criou, que é você, a imagem dele. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nisso entra também o divórcio. No Brasil, até 1979 o divórcio era proibido. E foi um protestante da igreja luterana, um dos presidentes da ditadura militar, Ernesto Geisel, porque a própria igreja católica era contra o divórcio naqueles dias, e até como hoje ela é. Mas partiu de um protestante a legalização do divórcio neste país, porque aqui mesmo era contra. E a igreja católica, a ferro e a fogo, ela falava contra. E um dos pecados sexuais também que nós temos visto nos dias de hoje é consumado através do divórcio. É um adultério através do divórcio. A Bíblia Sagrada, ela é clara em dizer: hoje, devido à apostasia, 1 Timóteo 4,1, que muitos apostatarão da fé, o desvio da verdade, muitos não enxergam mais o divórcio como um pecado. Então é pastores divorciando-se, casando-se de novo, cantores com 3, 4 maridos, cantoras que já se casaram 3 vezes, cantores que cantam aí, que todo mundo pula, grita, e diz que é crente, diz que é evangélico, e já se casaram 3, 4 vezes, e acham que estão cantando numa boa. Não é Deus que está me usando, agora eu sou feliz, agora Deus está comigo. Não é Deus nada. Não é Deus. Se acontecer um ato de traição, que Deus dá direito é da separação.
Mas Deus não dá direito a um outro casamento. Capítulo 19, verso 9 e 10 ao 12 do livro de Mateus. Deus não dá direito a outro casamento. Deus dá direito a uma separação, mas não dá direito a contrair novas núpcias. Não dá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Se casar, está no primeiro marido vivo, a primeira esposa viva, desculpe, está em adultério. E como Deus vai usar quem está no adultério? Capítulo 5, 32 de Atos. Deus dá o Espírito Santo aos obedientes. Como? Que esse pastor casado de novo está pregando e é Deus? Como? Que essa cantora que está cantando e quer dar lição de moral e quer dizer que é espiritual? Não é espiritual nada não. Não aceite nenhuma oração na cabeça de um pastor desse. E não coloque nenhum louvor desse na sua casa, porque esse louvor Deus cospe, esse louvor Deus vomita. Aleluia! Oricanda na Bassai! Oh glória, pode dar glória a Deus. 28, 9 de Provérbios. Quem desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus, até a oração dele é abominável diante de Deus. Deus detesta, Deus odeia. E às vezes você não sabe porque sua casa está essa luta. É problema para lá, para cá, aquele peso na sua casa. Mas está passando música de um adúltero, está passando música no adúltero, o rádio está ligado lá num pastor que é casado de novo, ele não tem nada para lidar. Jesus é enfático. Não pode haver um outro casamento enquanto a primeira esposa estiver viva. Não pode haver outro casamento enquanto o primeiro esposo estiver vivo, porque Deus foi a testemunha naquele ato lá. Ah, mas eu não amava, eu casei sem amar. Não importa, a escolha tinha que ser sua. Você tinha que se colocar na posição de Deus. Você tinha que buscar a Deus para você saber o que Deus tinha para a sua vida. Você tinha que buscar a Deus para guiá-lo. Salmo 143, o verso 10. Guia-me pelo teu bom espírito em terra plana. Tinha de pedir a guia do Espírito Santo. Tinha de orar para o Espírito Santo guiar. Não é o primeiro que encontrar se casar, ou às vezes aquele amor. Não, tem que pedir a Deus se ele quer ou se ele não quer. Porque Deus conhece o futuro. Mesma coisa os seus filhos, seus netos. Ensina-os esta verdade. Que nem a primeira moça que ele olhar, ele deve se casar. Que nem o primeiro moço que ela olhar, deve se casar. Porque na frente pode ter uma vida funesta, um casamento rompido, uma vida destituída de Deus. E Deus não aceita. Quem casa de novo está no adultério, está pecando. E Jesus quem falou? Dá glória a Deus. Jesus falou em Lucas, pode dar glória. Lucas capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a separada pelo marido, adultera também. Tudo entra no mesmo bolo. Dá um exemplo. Casou, não deu certo, divorciou. Um cônjuge está sozinho. Às vezes um solteiro que casar com um divorciado, ele vai entrar no mesmo rolo também. Ele vai para o adultério também. Então é uma questão de pensar, é uma questão de ter raciocínio. Eu sei que mensagem dessa muitos não gostam de ouvir, mas é a verdade. Os pecados sexuais estão na terra e estão afetando. Não pense que é Deus, que Deus quer que meu corpo seja puro. 3, 16, 17 de 1 Coríntios. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se eu destruir o templo do Espírito Santo, Deus me destruirá, diz a santa palavra. Então eu tenho que cuidar da minha alma. Pode bater palma da glória a Deus.
sexual, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é uma conduta vergonhosa, como a sensualidade, a imoralidade sexual, a libertinagem, a luxúria. Isso é lascívia. Uma conduta vergonhosa é sensualidade, é imoralidade sexual, é libertinagem e é luxúria. Tudo que eu fizer para fazer com que o outro me deseje, eu estou cometendo o pecado de lascívia. Eu estou numa conduta vergonhosa diante de Deus e eu estou tendo uma vida sensual. Estou fazendo o que o outro me deseja. Minha conduta é vergonhosa. Eu estou expondo o outro à sensualidade, ele me querer, me desejar. E hoje o que nós temos visto? A erotização do ambiente. Você passa por uma rua, um outdoor, tem lá uma mulher sem roupa, desnuda, o homem também. Você chega em frente a uma banca de jornal, vai comprar o jornal, é revista, é CD, é DVD, é tudo assim. Você não dá nem para olhar. Você tem que comprar o jornal com o rosto meio virado, de tanta pouca vergonha que você acha numa banca. A vergonha se acabou. A moral, a ética são coisas do passado. Glória a Deus. Na televisão tem sido propagados comerciais lascivos, de luxúria, de libertinagem, novelas em que os homens estão de sunga, em que os homens estão tendo caso com outra mulher. Você imagine um adolescente, uma criança diante de uma tela dessa, contemplando uma coisa dessa. Você acha que ele vai ter uma pureza? Ele vai continuar sendo puro, uma criança pura? Vai continuar sendo uma criança inocente? Os hormônios dele começarão a ferver. Ele ficará à flor da pele mesmo sendo novo. Glória a Deus. A lascívia está lastrada. É um pecado sexual. Através de roupas. Pode olhar hoje. Você não acha mais uma calça decente. Até calça social. As calças sociais, elas são agarradas no corpo. Você passa horas e horas para comprar uma calça. Aqueles que usam, você vê na rua, é homem com calça jeans agarrada, é mulher com a calça jeans agarrada, com calça comprida agarrada, homens com a camisa agarrada no corpo para ficar bem grudada. E o que acontece com as moças? O que acontece com as mulheres casadas? Tem delas que olham para esses homens assim, que são metidos a andar em academia, são metidos a estarem lá com uma toalhinha, malhando lá, pulando lá, para ficarem bombados, para ficarem lá com corpo escultural, e depois colocam uma camisa agarrada no corpo, ao baby look, colocam uma calça agarrada no corpo. Você acha que uma pessoa dessa tem um divino Espírito Santo no corpo? Não. Uma pessoa dessa tem um divino Deus em seu corpo? Não. Nunca, irmãos. Porque eu estou tendo uma vida sensual. Quem está assim está praticando o pecado de lascívia. Eu quero fazer com que o outro me deseje. Eu quero fazer com que a outra pessoa me deseje. Eu estou no pecado de lascívia. E lascívia é pecado, e leva à condenação, e leva ao fogo eterno para todo sempre. Você acha também? Pode bater palma. Aleluia, glória a Deus. Você acha amém? Vocês, os homens, estão lá, que essas academias são portas abertas do diabo. 8:8 de Romanos. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Às vezes está lá, que parece um monstro, da cintura para cima, da cintura para baixo, tem a perna de quero-quero, aquele passarinho, que é bem fininho assim, o toquinho, né? Porque é antinatural, aleluia! É antinatural, não é dele aquilo lá, porque faz aquilo lá, só para dar lascívia, para fazer os outros pecarem, desejarem.
a minha vida tem de ser uma luz. Eu tenho de refletir a glória de Deus ao mundo. Eu jamais, como um pastor, jamais um obreiro da casa de Deus, uma moça, uma mulher, seja quem for, vai olhar para ele e vai desejar. Jamais. O povo do mundo que está nas trevas tem que olhar em nós e os olhos deles queimarem com fogo do Espírito Santo. Tem que queimar os demônios que estão neles com fogo divino de Deus. Aleluia! Tem que olhar para o crente, tem que olhar capítulo 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. 5,16 de Mateus, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quem está no mundo tem de olhar para nós e ver a luz. E se tiver demônio, tem que sair. Se tiver perturbado, tem que se arrepiar. Se tiver endemoniado, tem que estremecer. Aleluia! Não é desejar, vai olhar e ficar lambendo os beiços. Esse não é crente, não. Isso é um mundano. Isso é um carnal, é um lascivo, que não tem parte com Deus, que o nome dele já está riscado do livro da vida, que já está fora do plano de salvação, porque rejeitou a graça de Deus, rejeitou o presente de Deus, a santidade de Deus. Jesus falou em Marcos capítulo 7, o versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a lascívia, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades. Aí vai, nasce do coração. Se eu estou me expondo uma vida sensual, um corpo exposto à sensualidade, o coração do outro vai desejar. E quem é que está fazendo o outro pecar? Sou eu. Se essa mulher de minissaia da década de 60, a minissaia com as coxas de fora, quem que pensa você é um homem, vai uma mulher com a coxa de fora? Você acha que ele vai olhar você e vai dizer: ah, não estou sentindo nada? Ele sente. E quem é culpado do pecado é você. Glória a Deus. Quem vai prestar conta de Deus é você. Glória a Deus. Quem é que vai pagar por isso é você. Porque o corpo não está como um corpo de uma serva de Deus, como um templo do Espírito Santo. Está fazendo o coração do outro desejar uma blusa sem manga, um decote com seios de fora. É que você pensa numa coisa dessa, com um short curto, até que a calça comprida também. Calça comprida, veste masculina, Deuteronômio 22:5, que ela adere, desenha todo o corpo da mulher, se encaixa nas suas partes íntimas, desenha suas nádegas, suas coxas e os seus quadris. O que você acha? Deus vai julgar essa humanidade. Deus é juiz. 10:42 de Atos, ele é juiz dos vivos e juiz dos mortos. Ninguém escapa. Glória a Deus. Aleluia. E quem for causa de sensualidade, quem for uma fonte de impureza, ele não vai passar despercebido diante dos olhos de Deus. Está fazendo o outro desejar. E mesmo a saia agarrada também, que às vezes tem irmã que a saia está dizendo, não está de calça comprida, mas está com a saia agarrada no corpo. É pecado também. Glória a Deus. Nada em nós pode fazer com que o mundo goste da sensualidade e desejo sexual. Nada. Porque a nossa missão aqui na terra não é essa. Quer ser modelo, quer mostrar o corpo, vai para o mundo, vai para as passarelas, vai para a revista pornográfica, vai lá ficar tirando foto, selfie. Na casa de Deus não. Casa de Deus é lugar da pessoa ser santificada, é lugar de ter vergonha, é lugar de ter amor, é lugar de ter uma vida limpa. 4:17 a seguir de 1 Pedro. Julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa por aqui. Se tiver uma conduta vergonhosa, vai começar por aqui. Uma vida vergonhosa vai começar por aqui. Ninguém escapa de Deus. Amém? Amém. É duro, mas é verdade. É a verdade. Aceite a verdade do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Não tem essa não, de calça agarradinha. Não é pastor não.
Não tem essa de camisa agarradinha com o músculo de fora, não é pastor não, não é obreiro não. É um lobo, 7,15 de Mateus. É um lobo vestido de ovelha. Não é servo de Deus não. Servo de Deus, o corpo dele não vai dar lascívia para o outro praticar um pecado sexual, porque ele é limpo, ele é puro. A fonte dele, a vida dele é um espelho, é um exemplo de homem, um exemplo de servo de Deus. 13,15 de João, Jesus falou: para que como eu façais, seguir o meu exemplo, vocês façam também. 13, 14, 15 de João. Jesus andou assim? Jesus andou dessa maneira? Nunca. Vamos seguir o exemplo dele. Pode bater palma da glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, a prostituição. A prostituição tem crescido, é outro pecado sexual. O casamento foi substituído pelo morar junto. Hoje os homens, as mulheres não querem ter mais um compromisso diante da lei e diante de Deus, e moram junto. São amancebados, são amigados, o inconcubinato. Eles moram junto. Isso, quem mora junto está em prostituição. Quem mora junto está em prostituição diante de Deus. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Se não pode se conter, se casem, para não se abrasar, não ter contato um com o outro fora da época, não ter contato, não ter curso fora do âmbito matrimonial. Se não podem se conter, se casem, porque é melhor casar do que abrasar-se. Isso que o Senhor diz. Quantos hoje? Não, eu moro junto só. Casar o quê? Está virando normal. É a moça com o rapaz, vão se unir, se não der certo a gente. Já quem mora junto, já é pensando em não dar certo. Pode saber. Todos os que moram junto com o outro, já é pensando em não dar certo. E se pensa e não dá certo, Deus já não está no meio, porque o casamento é fruto do amor, o casamento é fidelidade, o casamento é honra. Se um mora com o outro pensando em não dar certo, Deus já não está aprovando, porque já não tem confiança um com o outro, e isso Deus não tolera. Morar junto é prostituição. Capítulo 6, 18 de 1 Coríntios: fugir da prostituição. Aleluia. Porque o corpo não pertence um ao outro ainda, não é a mesma carne. Estou tocando numa carne alheia, está tendo um intercurso com carne alheia. Não é a mesma carne, não é ossos dos ossos e nem sangue do próprio sangue, mas é osso que não pertence a ele e sangue que não pertence. Não é uma carne só. Então, aos abrasados, o apóstolo Paulo dá um ensinamento: se casem. É melhor se casar do que viverem abrasados. E o leito de quem está amigado, morando junto, é sujo. O leito, a cama, só não é suja de quem é casado legalmente. E aquele que se entrega à prostituição, Deus o julgará. O leito lá está manchado pelo pecado, está manchado pelo ato impuro. E Deus, o Pai da glória, Ele diz que vai julgar. O Deus verdadeiro. Aleluia. Outro pecado sexual, a pornografia, que está sendo exposta através de revistas, através de sites da internet, através da televisão, através de jornais, através de outdoors, de painéis, através até mesmo de embalagens de certos produtos. Quanto à pornografia, capítulo 31, o verso 1 e o verso 7 do livro de Jó, a palavra de Deus nos diz: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Se os meus passos se desviarem do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu, e outro coma,
e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Meu coração não pode desejar. Os irmãos têm de lutar contra a pornografia. Os filhos de vocês, os netos de vocês, parentes de vocês, até mesmo os maridos que não servem a Deus, mostre essas passagens da Bíblia, explique para eles, porque também como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles aprenderão se não tem quem ensine? Então o ensinamento depende de nós. Não tem nada de homem ficar, tem mulher casada que até mesmo permite que um homem compre revista pornográfica. A mulher é casada, tem um marido, e o marido tem uma pilha no livreiro de revista pornográfica. Olha onde o mundo está. Saiba, quando ele olha aquelas mulheres desnudas lá, são verdadeiras mulheres infames, sem pudico, sem um pingo de vergonha. Quando ele está olhando aquilo lá, já é um ato de infidelidade. 5:28 de Mateus. Eu digo, Jesus falou: aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério. Não precisa se deitar lá. Só ele olhar aquela revista lá e cobiçar, ele já deitou e fez tudo. Só no pensamento, ele já pecou. Então pornografia. E nós não podemos se associar ao mundo. Nós não podemos aceitar. Irmão, se eu aceito, eu não sou servo de Cristo. Se eu aceito uma coisa dessa, eu não sou filho do Senhor. Não, eu tenho que lutar contra este mundo. Eu tenho que lutar contra esta prevaricação. Filipenses capítulo 2, o versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida. Entre essa geração, vocês devem resplandecer como astros no mundo. Aleluia! Entre essa geração perversa e corrompida, nós temos de ser inculpáveis, irrepreensíveis e brilhar como astro, como estrelas, como sol. Aleluia! Que as nossas obras são outras. A pornofonia também. Capítulo 4, 29 de Efésios. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que sejam palavras de edificação. Pornofonia, de homens que só sabem falar esse palavreado. Conversa com outro falando de mulher, mulher conversa com outro falando de homem, ou conversa falando palavrão, palavras obscenas. É um pecado sexual também. E a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E capítulo 3, verso 8 a seguir do livro de Tiago: como pode a mesma boca sair bênção e sair maldição? Com a boca amaldiçoa e com a boca abençoa. Não convém que faça assim. Isso que Deus quer de nós, de nossa vida, para nos livrarmos desses pecados sexuais. Podem bater as palmas com glória a Deus. Para encerrar, por hoje as escolas, os professores, os médicos, somente as irmãs que têm filhos que são jovens, tanto moças como rapazes, as escolas, os professores dizem a respeito da masturbação, ensinam-os a praticar essas coisas. Até mesmo uma lei do governo estava para ser aprovada aqui, que as escolas públicas teriam uma máquina de preservativo, e cada jovem ele pegaria 2 preservativos por semana, cada adolescente. E eles ensinam nas aulas de biologia, nas aulas de ciências, até mesmo os alunos a fazerem isso. Às vezes é pena para educar um neto, um filho, quando ele chega na escola ou na creche, dependendo, ele não vai ser educado mais. Toda educação que você lutou para dar, o Estado tira. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: eu não vou entrar nesse assunto a fundo, mas como eu estou falando dos pecados sexuais, eu só vou citar por cima. Eles falam que a masturbação entre jovens
é algo bom porque faz bem para a saúde. E eu quero dizer aos irmãos aqui, o ato, o relacionamento deve ser entre um homem e uma mulher. O homem unir-se à sua mulher e os dois serão uma só. Tem que ser entre um homem e uma mulher, que é uma carne só, unidos legalmente, casados. Acontece o seguinte: a masturbação torna-se um pecado porque é um tipo de prazer egoísta, em primeiro lugar. Ele não tem uma pessoa casada que está com ele para partilhar as suas ansiedades, o seu desejo, a continência da sua carne. Então ali ele está sozinho, é um tipo de sexo egoísta e Deus vai condenar. Outra coisa também, qualquer que pratica algo desse que eles ensinam, vai ter que praticar na sua mente, vai ter de pensar em outra coisa. Lá está um moço querendo praticar isso, ele vai ter que pensar numa mulher. Uma moça está praticando isso, ele vai ter que pensar num homem, e isso é um pecado. Capítulo 5, 28 do livro de Mateus: que aquele que olhar atentar a mulher e cobiçá-la, adulterou em seu coração. Então, se um vai estar praticando uma coisa dessa, ele vai pensar em outra pessoa. A mente dele vai estar suja, a mente dele vai estar contaminada. Então, por isso esse ato da masturbação